Invocando a proteção divina, declaro abertos os trabalhos da 58ª sessão ordinária de 17 de maio de 2010. A sessão será suspensa por 5 minutos, uma reunião com os vereadores. Invocando a proteção divina, declaro abertos os trabalhos da 58ª sessão ordinária. Expediente, primeira fase. Aprovação das atas da 55ª e 56ª sessão ordinária. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências. Correspondências. Ofício número 333/10, gabinete do seu prefeito, solicitando retirada da pauta do projeto de lei número 122/10. Ofício respondendo requerimento número 458/10, de autoria vereadora Ana Cristina Poli. Respondendo requerimento 459/10, de autoria Ana Poli. Respondendo requerimento número 460/10, de autoria vereadora Ana Poli. Respondendo requerimento 461/10, de autoria vereadora Ana Poli. Respondendo requerimento 462/10, de autoria vereador Vicente. Respondendo requerimento número 463/10, de autoria vereador Vicente. Ofício número 65/10, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, informando a introdução de escolas móveis do Senai, cuja a carreta está instalada na Associação da Empresa do Centro Industrial de Arujá. Ofício número 103/10, Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, respondendo ao requerimento número 397 e 400/10, da autoria vereador Vicente. Ofício número 2236/10, da Câmara Municipal de Marília, encaminhando cópia do requerimento número 617/10, da autoria do vereador Eduardo Nascimento. Repúdio às desastrosas declarações do deputado federal Oberlardo Camarinha, nos microfones da rádio 950 AM, a respeito do servidor público municipal de Marília, a quem o deputado refere-se a depreciamento com mula manca, em uma alusão preconceituosa, descabida e ofensiva a uma pessoa portadora de deficiência física. Ofício do Ministério de Saúde informando a deliberação de verbo do município de Arujá. As correspondências estão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei de número 125/2010, que dispõe sobre ampliação de vagas para empregos públicos na Secretaria Municipal de Educação. Projeto de lei número 125, de 11 de maio de 2010. Dispõe sobre ampliação de vagas para emprego público na Secretaria Municipal de Educação. Mensagem. Senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, pelo presente encaminha essa Câmara Municipal o projeto de lei que trata da ampliação de vagas para o emprego público da Secretaria de Escola, Inspetor de Alunos e Professores pré-escolas dos quadros da Secretaria Municipal de Educação. Com o crescimento da rede municipal, o ensino, os profissionais em questão imprescindíveis para organizar, sistemizar, registrar, documentar tudo ocorre no âmbito da unidade, além de atender a comunidade escolar. No aguardo o pronunciamento dessa Câmara Municipal, esperando poder contar com a aprovação do projeto, aproveito a oportunidade para apresentar os protestos de apreço e consideração. Prefeitura Municipal de Arujá, 11 de maio, José Abel Larini, prefeito. Por solicitação do Poder Executivo, esta presidência acata o pedido de retirada do projeto de lei de número 122/2010. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei de número 127/2010, que estabelece os percentuais de revisão geral anual do artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, com aumento de 8% para os funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Arujá, 4,97% para o prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, e aumento ao auxílio alimentação.
Projeto de lei número 127, 13 de maio de 2010. Estabelece o percentual da revisão anual do artigo 37 do inciso 10º da Constituição Federal, com aumento de 8% para os funcionários da Prefeitura Municipal, 4,97% para o seu prefeito, vice-prefeito e secretários municipais e aumento ao auxílio de alimentação. Mensagem. Excelentíssimos senhores vereadores, segue-se a apreciação das vossas excelências o projeto de lei no qual pretende a revisão geral do anual dos termos do artigo 37 do inciso 10º da Constituição Federal, do aumento de 4,97% para todos os funcionários da Prefeitura, no aumento do auxílio de alimentação que passará a ser de R$100. Para todos os funcionários da Prefeitura, no aumento do auxílio de alimentação que passará para ser R$100. É do conhecimento de vossas excelências que dos grandes problemas da sociedade, a inclusão social, a necessidade de melhores condições para todos os servidores da Câmara do município de Arujá. Diante da necessidade de se buscar uma qualidade melhor de vida para os servidores da Prefeitura, de que os mesmos se sintam valorizados diante dos serviços desempenhados todos os dias, e que se concede aumento de 3,03% para todas as referências salariais da Prefeitura. Certa colaboração de vossas excelências, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos. Prefeitura Municipal, 13 de maio de 2010, Abel José Larini, prefeito. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei legislativo número 037/2010, que dispõe sobre a proibição do uso de pulseiras coloridas no ambiente escolar e da outras providências. Projeto de lei legislativo 037, de 7 de maio de 2010. Autor, Reinaldo Gregório Júnior, líder do PTB de Arujá. Dispõe sobre a proibição de pulseiras coloridas no ambiente escolar de outras providências. Justificativa. À primeira vista, uma pulseira colorida de plástico nos pulsos de uma criança parece inocente, mas na realidade, elas são código para suas experiências sexuais, onde cada significa um grau de intimidade, desde uma abraço até um ato sexual completo. As pulseiras podem facilmente confundir-se com mais uma daquelas modas que pega, uma vez que usadas por milhares de jovens e adolescentes em várias escolas primárias e preparatórias no Reino Unido e custam apenas uns em qualquer banca de esquina. Em uma pesquisa rápida na internet é possível encontrar uma explicação para cada cor da pulseira, conforme este vereador constatou a que se segue. Não usar é ser careta. Como está quase todo em nossa cidade, quem não usa é excluído e quem usar as cores preta ou dourada é mais respeitado. No meu grupo de escola, o líder, que serve exemplo para todos, só usar pulseiras pretas e douradas. Todos os rapazes da minha turma usam pretas e se uma garota também usar, todos eles gostam dela. Conta a criança de 12 anos. Johnson, de 32 anos, descobriu através da filha de 8 anos que o significado das pulseiras admitiu. Senhor presidente, tem palavras em inglês aqui, faz tempo que saí da escola, hein? Que nunca suspeitaria de um código desse pudesse existir. Quando a filha Ellen, deve ser a Ellen,
lhe disse que se alguma arrebentasse, tinha que fazer um bebê com um rapaz. Chanel teve uma conversa com a filha, chamando-o de volta à realidade. Facebook e fórum de menores e discutir quem usava que cores. Enquanto isso, pois já confiscaram as pulseiras, muitos continuam a ignorar o significado desses acessórios aparentemente na moda. Camisinha reciclada. Em algumas escolas, após as notícias que as pulseiras de silicone estariam a ser usadas como um código entre os adolescentes, alguns professores lançaram o rumor de que esses acessórios seriam fabricados a partir de preservativos usados, que através de um processo de reciclagem ganhariam assim um novo uso, desta vez a forma de pulseiras coloridas. Eventualmente as pulseiras são feitas de plástico reciclado, mas não existe em nenhuma parte do mundo recolhimento de preservativos usados para reciclagem. Logo esse boato foi desmentido e mostrado que tinha apenas um objetivo: desencorajar os adolescentes de usar as referidas pulseirinhas. Tendo em vista, então, ser um assunto de extremo interesse e que esse apresenta o presente proposta com o objetivo de se proibir o uso dessas pulseiras. Arujá, 11 de maio de 2010, Reinaldo Gregório Júnior, líder do PTB. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura das emendas de número 115 e 116, 2010, ao projeto de lei legislativo de número 036, 2010. Emenda aditiva 115/10, autoria ao mesmo da Câmara. Projeto de lei legislativo número 36/10. Acrescenta-se o seguinte artigo 2º ao projeto de lei legislativo número 36/10, 28 de abril de 2010, remunerando os demais artigos. Renumerando os demais artigos. Artigo 2º. Fica concedido aumento salarial de 3,03% para todos os servidores da Câmara Municipal. Plenário João Godoy, 17 de maio de 2010, mesa da Câmara, Abel Zelarini, presidente, José Sidney Chay, primeiro secretário, Reinaldinho Gregório, segundo secretário. Emenda modificativa número 116/10, autoria mesa da Câmara. O projeto de lei legislativo 036/10. A emenda do projeto de lei legislativo 036/10 de 28 de abril de 2010 passa a ter a seguinte redação: dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores da Câmara Municipal, dos presídios vereadores e concede aumento salarial. Plenário João Godoy, 17 de maio de 2010. A mesa da Câmara, Abel Franco Larini, presidente, José Sidney Chay, primeiro secretário, Reinaldo Gregório Júnior, segundo secretário. Ficam despachados de plano os projetos lidos na presente sessão às comissões permanentes para os devidos pareceres. Segunda fase. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura para discussão e votação dos requerimentos de números 475 a 487, 2010. Valeu, presidente. Comédia, viu? Requerimento número 475. Está em única discussão e votação das indicações de números 1975 a 2012, 2010. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Agora sim, vereador. Segunda fase. Desculpa, senhor presidente. Realmente eu perdi o fio da ninhada.
Requerimento número 475/10, autoria Poder Legislativo. Hospital referência para transferências. Requeiro nos termos regimentais e ouvido o plenário que seja oficiado o secretário de Saúde, secretário do Estado de Saúde, para que informe dentro do Poder Legislativo quanto serão definidas referências para internações de pacientes atendidos pelo Serviço de Saúde do município de Arujá e necessidade de transferência. Atualmente, os servidores de saúde de Arujá passam por grandes dificuldades para transferências por falta de referência. Há muito tempo o município roga a esta definição para que seus pacientes sejam atendidos com prestezas e receba o atendimento necessário. Plenário João Godoy, 17 de maio de 2010, Poder Legislativo. Está em discussão. Com a palavra a vereadora Ana Poli. Senhor presidente, demais pares, público aqui presente, a imprensa aqui presente, eu gostaria só de fazer uma colocação muito importante. Esse requerimento é na questão... Contra. Só se for votar contra. Só se for para votar contra, vereadora. Só para? Votar contra. Ah, não. Seria só para agregar uma informação. Acho que depois na palavra livre eu falo, então. Tá ok, vereadora. Tá bom. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 476/10. Autoria, vereador Reinaldinho Luiz, do PTB. Solicitar iluminação no bairro Estância Pacaembu. Requerer o serviço do prefeito municipal, Abel Larini, que digne de mandar no departamento competente verificar se há estudos para providenciar a iluminação na travessa que liga Internacional à Via Dutra, na Estância Pacaembu. Justificativa. Visando amenizar o problema que enfrenta todos os moradores com a falta de iluminação que se tem na travessa da Rua Internacional, que vai da Dutra, com a escuridão que se forma ao cair na noite. E que simples fatos de passar por ali está muito perigoso. E é por isso que toda a população local veio até nos pedir para enviar este ao setor competente para que esse problema seja resolvido o mais rápido possível. Plenário João Godoy, 12 de maio de 2010, Reinaldinho, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 477, de autoria, /10. Autoria, vereador Reinaldinho. Colocação de asfalto no corredor de ônibus da Estância Pacaembu. Requerer sentido sobre o prefeito municipal, Abel Larini, que digne de mandar o departamento competente verificar se estudos visando providenciar a colocação de asfalto no corredor do ônibus Estância Pacaembu. Justificativo. Visando amenizar o problema que enfrentam todos os moradores que precisam utilizar o transporte público naquela localidade pelo estado que se encontra o corredor de ônibus do bairro Estância Pacaembu. É por isso que toda a população local veio até nos pedir para enviar este ao setor competente para que esse problema seja resolvido o mais rápido possível. Plenário João Godoy, 12 de maio de 2010, vereador Reinaldinho. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 478/10. Josival Marques, autoria. Referente, reitera requerimento número 342/10, iluminação e manutenção da quadra localizada no Benedito Antônio Ribeiro, bairro Limoeiro. Requeira sentir seu prefeito municipal, após deliberação favorável em greve plenário, que informe dentro do prazo estabelecido pela LOM qual a providência para a execução dos serviços acima citados. Justificativa. Ocorre que a referida quadra poliesportiva encontra-se sem iluminação adequada e que causa transtornos à comunidade, sobretudo àqueles que podem praticar esportes no período noturno, além de o fato de tal situação possibilitar que o local seja utilizado para a realização de atos ilícitos, tendo em vista que a iluminação das adjacências da quadra também estão inadequadas. E importante ressaltar que a manutenção frequente das quadras poliesportivas no município é uma das valorizar a prática de esportes, tendo em vista o benefício
e o esporte oferecido à sociedade. Desta forma, solicito especial atenção por parte da administração municipal no sentido de obter a representação solicitada. Plenário João Godoy, 17 de maio, Losval Marques de Souza, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 479/10, autoria vereador Vicente Inácio do Prado. Informação se há estudo visando melhorias para a viela localizada na rua Belém, que dá acesso à rua Recife do bairro Jardim Real. Requerer cientista do prefeito municipal após junto ao setor do departamento de obras após a liberação favorável em plenário que dentro do prazo estabelecido pela LOM informe se há estudo concreto com construção de escolas e com concertos de Boca de Lobo localizado na estrada da Viela. As execuções dessas melhorias citadas fazem necessários, pois o aumento de moradores que transitam pelo local tem aumento diariamente, sendo a maioria delas crianças em situação que se encontra, mesmo se há possibilidade de a qualquer momento ocorra um acidente. Plenário João Godoy, 17 de maio de 2010, Vicente Inácio do Prado, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 480/10, autoria Vicente Inácio do Prado. Implantação de iluminação pública na viela localizada na rua Rio de Janeiro, ao lado do número 458/Jardim Real, Arujá. Requerem cientista do prefeito municipal após a liberação favorável em grande plenário que dentro do prazo estabelecido pela LOM informe se há previsão para a implantação de iluminação pública na viela localizada no Rio de Janeiro, na rua Rio de Janeiro, ao lado do número 458 do bairro Jardim Real. Justificativo. O pedido se faz necessário, de fato, de que o local encontra-se escuro e sombrio. Com isso, os moradores daquela região não estão podendo transitar pelo local no período noturno, pois há possibilidade de ocasionar algum acidente por falta de iluminação. Plenário João Godoy, 17 de maio de 2010, Vicente Inácio do Prado, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 481/10, autoria vereador Vicente Inácio do Prado. Reparo de manutenção de recalque de saneamento em frente ao número 175 na ligação de água, em frente ao número 186 na rua Barba Gato, centro do Arujá. Requerer da SEBESP, saneamento básico do Estado de São Paulo, se há previsão para serviço de reparos e manutenção no recalque do saneamento básico de frente ao número 175 na ligação de água na rua Babagato, em frente ao número 183 do centro, pois o asfalto cedeu e os redores das tubulações, com isso, tem causado transtornos ao que por ali transitam. Plenário João Godoy, 17 de maio de 2010, vereador. Vicente Inácio do Prado, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Se forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 482/10, autoria vereador Vicente Inácio do Prado. Informações se há estudo visando a execução dos serviços de manutenção da viela localizada na rua Mato Grosso, que dá acesso à rua Pará, no bairro Jardim Planalto. Requer cientista do prefeito municipal junto ao setor do departamento de obras após a liberação favorável em grande plenário que, dentro do prazo estabelecido pela LOM, conforme se há estudo visando a execução do serviço de manutenção na viela local acima descrito. A mesma que é local de passagem de muitos moradores da região, encontra-se em estado de abandono, com piso precário e com iluminação danificada. A situação presente do local encontra-se perigoso, pois há fluxo grande de pessoas transitando pelo local e um breu diariamente. Plenário João Godoy, 17 de maio de 2010, Vicente Inácio do Prado, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 483/10, autoria José Sidney Scheid. Indicação número 010 de 2010, pavimentação asfáltica que interliga a Avenida Fatec e a Francisco Beirão, no bairro dos Fontes. Requerendo serviço do prefeito municipal após a elevação favorável em grande plenário que informe dentro do prazo estabelecido pela LOM quais as providências estão sendo tomadas de revisão da pavimentação asfáltica que interliga a Avenida Fatec e a Francisco Beirão, no bairro dos Fontes, esse município. Justificativa, a benfeitoria se faz necessário, pois os moradores vêm cobrando desse novo vereador. Plenário João Godoy, 17 de maio de 2010, já se deixar de vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor.
Requerimento número 484/10. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 484/10. Autoria José Sidney Scheid. Referência à indicação número 205/10. Iluminação pública da rua Francisco Beirão, no bairro dos Fontes. Requerem o serviço do prefeito municipal após deliberação favorável em plenário para que dentro do prazo estabelecido pela LOM, quais são as providências que estão sendo tomadas visando a iluminação pública da rua Francisco Beirão, no bairro dos Fontes, nesse município. Justificativa. As benfeitorias se faz necessário, pois os moradores vêm cobrando desse novo vereador. Plenário de Jogadóis, 17 de maio de 2010, José Sidney Scheid, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 485/10. Autoria José Sidney Scheid. Pavimentação asfáltica na Avenida Internacional. Requerimento número 485/10. Autoria José Sidney Scheid. Pavimentação asfáltica na Avenida Internacional do bairro Estância Pacaembu. Requerer o serviço ao prefeito municipal após deliberação favorável em plenário para que dentro do prazo estabelecido pela LOM, quais são as providências que estão sendo tomadas visando a pavimentação asfáltica na Avenida Internacional do Estância Pacaembu, nesse município. Justificativa, a benfeitoria faz necessário e os moradores vêm cobrando desse novo vereador. Plenário de Jogadóis, 17 de maio de 2010. José Sidney Scheid, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 486/10. Vereador Ana Cristina Pola. Poda de árvore localizada na Rua das Mangueiras, autor do número 418, bairro Recanto Primavera. Requer o serviço ao prefeito municipal após deliberação favorável em plenário que informe dentro do plano estabelecido pela LOM se há previsão para a execução do serviço de poda de árvore localizado acima descrito. Justificativa. Os moradores solicitam com urgência a poda, pois como explica a indicação número 1758/10 de minha autoria, são árvores plantadas pelo Executivo. E para que não haja problemas com o meio ambiente, os moradores solicitam o serviço através da Prefeitura. Plenário João Godoy, 17 de maio de 2010, Ana Cristina Poli. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 487/10. Autoria vereadora Cristina Poli. Cobertura do acesso aos sanitários da EMEFA 9, do bairro Chácaras Copaco. Requerem o serviço do prefeito municipal após a deliberação favorável em plenário que informe dentro do prazo estabelecido pela LOM se há previsão para a colocação de cobertura no acesso ao local descrito. Justificativa. Os pais de alunos cobram informações a respeito do assunto. Essa solicitação já fora objetivo de indicação número 1872/10 de minha autoria. Plenário João Godoy, 17 de maio de 2010. Ana Cristina Poli. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura para discussão e votação da moção de número 093/2010, de autoria vereadora Ana Poli. Moção número 093/2010, autoria vereadora Ana Cristina Poli, referente à moção de parabenização à artista plástica Eneri Pietro. Requeiro a douta mesa, após a deliberação favorável do egrégio plenário, que faça consignar nos anais desta Casa de Leis uma moção de parabenização à artista plástica Eneri Pietro pela brilhante exposição apresentada na Brasitânia Story, em Mogi das Cruzes, em parceria com a Fundação Gasparetto. Essa fundação existe desde 1987 e encontra-se sediada na cidade de Mogi das Cruzes, onde oferece aos adolescentes da comunidade vizinhas
um curso profissionalizante de artesanato em couro, dando a eles condições de exercer cidadania e a autonomia, contribuindo para a formação do caráter de desenvolvimento social e profissional dos adolescentes. Eneli Pietro, artista plástica guerreira e sempre com vontade de inovar, entusiasmou-se com a parceria e foi até a fundação apresentar um pouco mais com os jovens e ensinar sua técnica. O resultado não poderia ter sido diferente. Cerâmica, couro, junto, sucesso total. Registra-se a admiração e o respeito desta Casa de Leis. Requeiro que deste ato seja dado ciência à ilustre homenageada e à Fundação Gasparetto. Plenário, vereador João Godoy, 17 de maio de 2010, vereadora Ana Cristina Poli. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores que forem contrários que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Palavra livre. Com a palavra, o vereador Souzão. Senhor presidente, demais pares, por presente, a imprensa. Senhor presidente, na qualidade de líder do Executivo, gostaria, se o plenário assim deliberar, nós colocássemos em primeira discussão e votação o projeto de lei 127 de 2010, que estabelece percentuais de revisão geral anual do artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, com aumento de 8% para os funcionários da Prefeitura Municipal, de 4,97% para prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores. Já com, assim também como o projeto, ou melhor, a leitura das, coloca-se em primeira discussão e votação as emendas do 115 e 116 de 2010 do Poder Legislativo, assim como a 036 de 2010, senhor presidente. Gostaria, se o senhor deliberasse, colocássemos ainda em primeira discussão nessa sessão. Senhor presidente, que também me traz a essa casa, a essa tribuna, dizer a respeito da visita do nosso prefeito, junto com a equipe técnica, Juvenal e o João Vani, equipe essa que estão aí há alguns anos, fazendo os levantamentos para a regularização dos loteamentos que estão irregulares no nosso município. Hoje o prefeito veio nos dar uma explanação após uma aquisição de uma área de 600 alqueires aproximadamente, ou 600 e poucos alqueires, no município de Santa Isabel, para que nós possamos estar regularizando alguns loteamentos que estão hoje sem registro de imóveis. Então hoje o prefeito veio junto com a equipe, fez a explanação, e nós vamos estar transmitindo isso à população através de uma cartilha. Uma cartilha essa que foi, na verdade, quem deu a sugestão foi o vereador Wilson. Então nós vamos estar dizendo à população os loteamentos que já estão com os seus registros no cartório de Santa Isabel para ser feitas as escrituras, e os demais, vagarosamente, nós vamos, sem muita correria, nós vamos estar regularizando. Então o prefeito pediu muita cautela para que nós não dessemos uma expectativa muito grande para a população, por ser um ano de eleição, para nós divulgássemos a verdade, divulgássemos realmente os loteamentos que já saíram os registros, e eu tenho certeza que amanhã deverá estar na imprensa local. Senhor presidente, também gostaria de salientar que nós estamos chegando aí às festividades do nosso município, que vai se iniciar no começo agora de junho, e para reforçar, senhor presidente, eu acho que essa casa deveria fazer um ofício à Polícia Militar e à Polícia Civil,
para reforçarmos, para não acontecer o que aconteceu ano passado, e ficar aquele jogo de empurra que foi feito, solicitação não foi feito. Então, para reforçarmos aí junto ao Executivo, fizéssemos um ofício à Polícia Militar, senhor presidente, para que não ocorra o que ocorreu o ano passado. Por enquanto é só, senhor presidente. Muito obrigado. Então, ok, vereador, iremos providenciar o ofício amanhã. Com a palavra, vereador Orlando. Senhor presidente, demais pares, público presente, imprensa, internauta que está nos assistindo. Senhor presidente, eu venho nessa tribuna que possa solicitar, né, ao departamento de obra da prefeitura, né, tem uma reivindicação desse vereador, que é a indicação 2012, e seja recapeada, né, com asfalto. Temos ouvido aí grandes transtornos aí pela população, por aqueles que andam, de certa forma, torceu um joelho, algum membro ali, e mesmo o camarada que tem carro, hoje está difícil andar naquelas ruas de paralelepípedo, dado o esgoto, tubulações que foi feita, então foi recolocado no local aqueles bloquetes, mas mesmo assim está causando muito transtorno aquelas ruas que estão ali e os moradores que precisam ali estacionar seu carro. Outro pedido desse vereador é quanto ao projeto a seriedade também desse projeto. Esse vereador já denunciou algum tempo atrás aqui nessa tribuna mesmo, trouxe até algumas pulseirinhas, matéria de jornal também, a seriedade. E uma dificuldade tremenda que tem é que o professor, o diretor, ele não tem como coibir algo que ali a criança entra, o pai dá para as crianças inofensivelmente, e tem aumentado, né, que esses casos de pedofilia e tantas coisas, nós temos que estar alertando, temos que fazer algo para coibir isso aí. E eu acho que, acredito eu, que com esse projeto agora, o professor, o diretor, ele tem a oportunidade de coibir a tal pulseirinha, que muitas vezes a criança ou adolescente nem sabe por que está usando, e é algo ali que pode ser prejudicial, dado a má fé de alguns pedófilos, entre outros. Pois não, vereador? Realmente, senhor presidente, demais pares, muito obrigado aí pela parte. Realmente eu nunca ouvi falar ainda da pulseira. Para mim foi até uma surpresa. Eu que sou viciado em jornal. Viciado no jornal das 7, das 8h30, vou para a manchete, vou até a meia-noite e assino o jornal. E eu fiquei realmente surpreso. Então, Vossa Excelência está dizendo, está cumprimentando, então, vereador, parabéns aí pela autoria, tá bom? Obrigado. Então, foi algo que esse vereador trouxe aqui, denunciou até, foi matéria de jornal na época, tudo, mas apesar do alerta, apesar da divulgação, Souzão, não tinha como o diretor coibir a criança, o professor, coibir aquela situação. Eu acredito que com esse projeto, então, eu já peço para o presidente, está colocando na ordem do dia, que é de suma importância, para que o professor e os pais também aí tenham uma consciência do perigo que isso traz. Então não é só a questão, um beijinho e tal, mas tem umas que é algo pior ainda, e dado a adultos aí, jovens aí de 19, 20 anos, pegando criancinha aí de 12, 13 anos, sem saber o porquê, por causa de uma tal pulseirinha aí que, olha, você está usando, então você tem de fazer isso ou aquilo. Então é um alerta, está de parabéns o nobre vereador pela autoria do projeto e pode contar com a minha ajuda. Obrigado, senhor presidente. Tá ok, vereador. Quanto à solicitação de Vossa Excelência, iremos providenciar um contato com a Secretaria Municipal de Obras para o mais breve possível realizar os serviços. Com a palavra, vereador Dr. Wilson Ferreira. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, imprensa, internautas, senhoras e senhores, quero aqui cumprimentar a Leidiane e o Pablo do Recanto Primavera, cumprimentar o pai Mário, todos os demais presentes. Senhor presidente, o que me traz aqui, inicialmente, é um pedido para que seja incluída na ordem do dia o projeto de lei 125 de 2010,
que trata da ampliação dos cargos efetivos na Secretaria de Educação. São cargos de secretário de escola, inspetor de alunos e professores de pré-escola. A gente tem acompanhado aí a Secretaria de Educação e sabe que há uma falta de profissionais nestas áreas e que isso vem causando até um certo transtornos, com a redução da carga horária. Então, eu acredito que a Câmara Municipal tem que dar um impulso mais rápido no andamento deste projeto para que a nossa população tenha um atendimento melhor nas nossas escolas. Queria também, senhor presidente, comentar aqui o ofício recebido da Secretaria de Desenvolvimento Econômico a respeito das escolas móveis do Senai, lembrando que no ano passado nós tivemos com Paulo Scaff, presidente do Senai, que ficou exatamente de fazer um estudo de demanda, conforme a gente havia falado aqui, a respeito se existia a necessidade da implantação de escolas do Senai na cidade de Arujá. Tenho certeza que esse estudo de demanda norteou a vinda das escolas móveis do Senai para a cidade de Arujá, um projeto embrionário, mas que é importante dizer que a gente vem fazendo um trabalho profícuo aí, buscando melhorias para a qualificação profissional dos nossos queridos arujaenses. Então, coroou-se com a vinda dessa escola móvel, que a gente espera que isso seja ampliado. Quero aqui também, senhor presidente, não tenho uma memória muito boa, mas parece-me que nós estamos aí na fase final de elaboração de um anteprojeto de lei que cria, na verdade, um código ambiental na cidade de Arujá. E aqui eu estou lembrando que nós aprovamos, no ano passado, de autoria do nobre vereador Hassuni, projeto de lei, uma lei, na verdade, foi aprovado, transformado em lei, publicada, que obriga a utilização de sacolas biodegradáveis no comércio de Arujá. E o prazo para isso está, prazo de 1 ano da vacatio legis, está terminando agora. Então, para um alerta para os comerciantes da obrigatoriedade da implantação desse tipo de sacolas biodegradáveis. E também eu não poderia deixar aqui de fazer no coro aí com o nobre vereador Souzão, de dizer da satisfação que foi receber o prefeito hoje na Câmara Municipal, para que ele, aonde foi exposto a definitividade da aquisição de uma área para regularização, para compensação ambiental e regularização fundiária na nossa cidade. É de fundamental importância que, em breve, o maior número possível de bairros esteja regularizado, para poder recursos do governo federal e governo estadual virem para a construção de praças, para a criação de áreas de lazer, para a implantação de escolas, enfim. Havia, em todos esses anos, uma deficiência na busca de recursos do governo federal e governo estadual, porque eles sempre exigem a matrícula do imóvel, inclusive dos imóveis ocupados pela prefeitura. E agora, com esse processo de regularização fundiária em ritmo avançado, a gente vai poder oferecer essas matrículas para que benefícios de maiores vultos venham para a cidade de Arujá. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas eu já tenho a minha escritura, mas elas não sabem que a matrícula estava cancelada. Mas eu já tinha escritura desde eu comprei em 1975, 1956. Mas o que elas não sabiam é que elas, se fossem buscar um financiamento na Caixa Econômica Federal para ampliação, para reforma, elas não conseguiriam. E o município também, todas as vezes que ele apresentava um projeto para buscar a ampliação de escola, a construção, apresentava um projeto para buscar
a ampliação de escola, a construção de um posto de saúde, eles barravam porque ele não tinha exatamente o título de propriedade, e agora vai ter, já em 17 bairros, quase 19, em breve, em quase ou praticamente toda a cidade de Arujá. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Justival. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, a imprensa local. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, porque se eu estou aqui hoje, nós estamos aqui hoje, é porque Deus nos permite que nós estamos aqui. O senhor presidente, eu acho que é pela primeira vez eu vou vir aqui nessa tribuna e agradecer, porque quando é preciso bater, eu bato também quando é preciso. Quero agradecer o setor de limpeza da prefeitura, que fez uma limpeza lá no Jardim Fazenda Rincão, uma limpeza muito boa lá, só falta tampar os buracos, mas eu creio que em breve deve estar tampando o tampa-buraco lá, mas foi uma limpeza que há algum tempo não tinha feito a limpeza, só iniciava e não terminava. Então, parabéns e quero que outros bairros sejam beneficiados. Senhor presidente, se o vereador vem a essa tribuna falar da empresa Transvalo, não marcou ainda a reunião, precisa, porque nós temos que dar uma resposta para a população, que os ônibus do Parque Jacarandá, alguns bairros, o bairro do Postão e outros bairros por aí, como Correias e Jardim Fazenda Rincão, tem famílias aí que perderam seus empregos porque a empresa não está com a competência aqui de viação Transvalo, só passou para viação Arujá. Então, peço que eles tenham respeito com a população, porque tem pai de família que já perdeu o emprego. E os alunos que estão perdendo suas aulas na escola também, que vai ter que repor a aula, porque quebra um ônibus, não vai outro. Então, só tem um ônibus. Então, eu acho que esses ônibus são de 1.900 e bolinha, e está na hora de trocar essa frota de ônibus. Então, que o representante da Transvalo venha dar uma satisfação para nós aqui, porque está na hora. E quero agradecer os internautas que nos assistem em casa, e só isso. Boa noite a todos. Vereador, nós já solicitamos a reunião por 2 vezes, eles ainda não confirmaram data, mas amanhã vamos ligar novamente para eles. Com a palavra, a vereadora Ana Poli. Senhor presidente, demais pares, público aqui presente, a imprensa aqui presente, os internautas, com referência ainda ao requerimento do Poder Legislativo de número 475, Hospital Referência para Transferências, só queria deixar registrado que é de suma importância ter elaborado esse requerimento e que, paralelo a isso, assim, a gente pode estar deixando o requerimento, mesmo porque já foram aprovado, fazermos um trabalho junto ao Pronto-Socorro, à Secretaria Municipal de Saúde, para que eles nos informem qual o número de casos diante dessas transferências que tem a maior incidência, porque nas transferências nós temos casos assim gravíssimos de AVC, de infarto, sabe, de pessoas assim até mesmo com problema, né, de uma cirurgia de apêndice. Então, assim, diante disso, para nós sabermos até, para exigirmos do governo do Estado, do governo federal, maiores recursos, mesmo dentro da região, nós levantarmos essa bandeira. Porque, assim, muitas vezes a demora é por quê? Porque não tem leito disponível, não tem equipamento, sabe? Então, é de suma importância o levantamento desses dados para que a gente possa estar cobrando. Então, até eu já havia feito essa solicitação, até na reunião interna que nós tivemos com a Secretaria de Saúde, e também a equipe que está administrando o pronto-socorro, mas, assim, eu deixo mais uma vez aqui essa solicitação, porque vai ter muito mais consistência nós chegarmos até num deputado para estar fazendo emenda, estar marcando no governo do Estado, se nós sabermos, de fato, qual maior número de casos.
Tá? Então, vou deixar, né, essa solicitação e também venho a essa tribuna para estar assim, convidando, né, reiterando aqui o convite para os nobres colegas e também para o público presente, de uma audiência pública que nós faremos realizar no próximo dia 20, agora de maio, às 8h30, aqui na Câmara de Vereadores, com o tema Ações e Proposições para a Melhoria do Atendimento à Mulher, à Criança e ao Adolescente que foram vítimas de violência. Essa audiência está sendo realizada através da Comissão de Educação, né, da qual o Josival faz parte como presidente, eu como relatora, e também o vereador Valmir fazendo parte, que é muito importante. E deixaria também aqui a imprensa já, né, comunicada, porque muitas vezes não é só aquele momento em que acontece o fato, que, né, que é feito só o BO e que para por ali. Há toda uma sequela, muitas vezes, na mulher, nos filhos, que às vezes não é o filho que é espancado, mas devido ao problema, a própria criança também sofre, né, até com problemas de aprendizagem na escola, e inúmeros, né, problemas. E precisa de uma estrutura melhor, e a gente precisa estar debatendo entre todos os envolvidos, né, que envolve delegacia, né, a polícia militar também muitas vezes atende, os conselhos, o poder judiciário, todos foram convidados para essa audiência pública. Então, eu conto com a presença dos nobres pares e também do público presente, porque terá uma sessão de perguntas aqui para os próprios órgãos, né, que estarão aqui debatendo o assunto. Então, eu gostaria de estar deixando aí registrado esse convite, né, e reiterando aí a todos. Pois não? De novo, hein? É dia 20, quinta-feira, às 8h30, aqui na Câmara Municipal. Tá? E deixo também aqui os parabéns ao vereador Reinaldinho pela autoria do projeto das pulseiras. É assim, hoje em dia, eu sou professora, está muito difícil da gente trabalhar a sala de aula, trabalhar o contexto todo da escola, justamente devido a todos esses fatores que vêm atrapalhar, né? E principalmente, olha o dano que não causa a criança, ao adolescente, nesse sentido. Então, eu deixo aqui registrado desde já o apoio, né, e os parabéns aí pela autoria, né, desse projeto. Então, ok, vereadora. Qual a palavra, vereador Reinaldinho? Presidente, nobres pares, quero mais uma vez agradecer a presença de todos aqui, o público presente. Como já é de costume, agradecer demais a Deus por nos ter dado naturalmente a oportunidade e saúde para estarmos aqui defendendo os interesses da nossa população. A imprensa que nos tem dado sempre a cobertura necessária para que todos os nossos assuntos cheguem mais rapidamente e mais claramente nas residências, nos comércios e nas casas das pessoas que não podem estar aqui conosco, aos internautas que nos assistem das suas casas. Presidente, tem um assunto aqui que é o assunto já que veio da semana passada, a questão do aumento dos funcionários. Então, toda vez que a nossa Casa de Leis ela foi acionada no sentido de trabalhar uma forma e uma fórmula de conseguir chegar num denominador, a gente fez o possível naturalmente e fez naturalmente tem que frisar, mas nós estamos fazendo apenas a nossa obrigação quando diz respeito a defender a classe trabalhadora do âmbito da Prefeitura e da Câmara. Vale lembrar que foi um esforço firme desta Casa, conjunto dos 10 vereadores, que, juntamente com o prefeito, provocou essa reunião juntamente com o presidente do sindicato e se chegou a um denominador. Agora, vale muito colocar que o prefeito, o vice-prefeito e os secretários mantiveram o índice de correção, 9,97%.
E aos funcionários, todos os restantes dos funcionários, que receberam, então, os 8%, conforme o prefeito estabeleceu no acordo com o pessoal do sindicato. Não podemos esquecer dos 2%, que é automático, né, na virada de cada ano, que naturalmente conforma os 10%, e também a questão da cesta, que foi uma briga que a gente queria mais um pouco, mas o ano passado a gente conseguiu vitórias, esse ano nós conseguimos vitória, e é insistência, é aquela ação conjunta dos funcionários no que diz respeito a buscar os seus objetivos, a exemplo do que vocês fizeram na semana passada. Então é só para lembrar, para destacar a importância do trabalho, um trabalho sério, sem desordem, sem machucar esse ou aquele, sem prejudicar o trabalho nos departamentos da prefeitura, que isso é muito importante para que a população não seja prejudicada. Uma outra coisa que me traz aqui, presidente, é a questão do requerimento. Até tem um requerimento do nobre colega, o primeiro secretário, o vereador Coceira, que vem de encontro com a mesma necessidade. Então é o 476, que fala da eliminação lá do Estância Pacaembu, que é um bairro já de grande fluxo de pessoas, e que as pessoas saem para trabalhar de madrugada, está escuro, né, ou chega de noite, está escuro, então facilita a ação do delinquente. A questão do asfalto no corredor, que vai facilitar a vida dos moradores ali, por conta do ônibus, que a hora ele entra porque a estrada está boa, a hora ele não entra porque a estrada está ruim, ele reclama de uma coisa, reclama de outra, e a gente acaba tendo dificuldade para o atendimento de uma forma geral. Então, são dois requerimentos que eu quero que o prefeito trate com bastante carinho, né? A exemplo das indicações de 1975, que é a placa de indicação do bairro, né, que identifica o bairro. 1976, que é o ponto de ônibus com cobertura, para as pessoas terem ali, esperar o ônibus com dignidade, né? E o 1977, que eu creio que não vai ter necessidade assim que o asfalto seja colocado, que é a caçamba coletiva de lixo. Porque alguns pontos o caminhão da coleta não consegue chegar, e então é preciso da caçamba coletiva. Eu tenho certeza que com a melhoria do asfalto, essa caçamba também vai ficar para o terceiro plano, para um outro bairro que ainda não esteja recebendo esse benefício. Presidente, ser os 11 mesmo. Então, uma outra coisa também que vem de encontro com o benefício nos bairros, é uma emenda que nós conseguimos do deputado José Bruno, que trata da recuperação asfáltica do Jacarandás, do São Jorge e do Arantes, né, que realmente estão precisando de melhorias ali também. A exemplo do que disse o nobre colega Souzão, a compra da área para a regularização dos nossos bairros, com certeza absoluta, nós vamos ter agora mais dignidade para as pessoas dos bairros que ainda não têm os seus lotes regularizados. Então, é um passo importantíssimo que a prefeitura deu, é um patrimônio de 661 alqueires para a nossa prefeitura, para a nossa cidade, que vai propiciar a regularização dos quase 40 bairros que nós temos irregulares na nossa cidade. Era isso que eu tinha para dizer, presidente. Muito obrigado. Por solicitação do vereador Souzão, eu coloco em discussão e votação o requerimento verbal para que o projeto de lei de número 127/2010 seja colocado na ordem do dia. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão e votação o requerimento verbal formulado pelo vereador Souzão para que se coloque na ordem do dia a emenda de número 115/2010 para discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão e votação o requerimento verbal formulado pelo vereador Souzão
para que o projeto de lei, para que a emenda de número 116/2010 seja incluído na ordem do dia da presente sessão. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão e votação requerimento verbal formulado pelo vereador Orlando para que o projeto de lei legislativo 037/2010 seja incluído na ordem do dia da presente sessão para a primeira... Quando vem para essa casa de leis, a gente vem buscando sempre melhorar a vida das pessoas. Então, esse projeto, a gente tem especial atenção nele, sabendo da necessidade que a gente tem de olhar melhor o nosso adolescente, a nossa criança, né, de 8, 10, 12 anos, que infelizmente por 15 ou por, que faz uso desse adereço e ele naturalmente se transformou numa disputa entre os adolescentes, gerando então toda a polêmica e toda a dificuldade de contenção do ímpeto do jovem no que diz respeito a essa barbárie que vem acontecendo em função dessas pulseiras. E quero agradecer demais o apoio dos colegas, entendendo que o projeto realmente vem de encontro com a necessidade de se ter um freio mais firme na condução das crianças nas escolas, nos espaços públicos. Então era isso que eu tinha para dizer, agradecer demais o apoio dos colegas, agradecer o Orlando por pedir que seja colocado em primeira. Muito obrigado. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão e votação o requerimento verbal formulado pelo vereador Dr. Wilson para que o projeto de lei de número 125/2010 seja incluído na ordem do dia da presente sessão para a primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia. Está em primeira discussão e votação da emenda de número 115/2010 ao projeto de lei de número 036/2010. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e votação da emenda de número... Está em única discussão e votação a emenda de número 116/2010 ao projeto de lei legislativo de número 036/2010. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão e votação do projeto de lei de número 119/2010, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por anulação parcial de dotação no orçamento do corrente exercício e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão e votação do projeto de lei de número 120/2010, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por anulação parcial de dotação no orçamento do corrente exercício e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão e votação do projeto de lei de número 121/2010, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação no orçamento do corrente exercício e da outras providências. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Dr. Wilson. Senhor presidente, nobres pares, público presente, quero aqui corrigir
os cumprimentos aí, cumprimentar o presidente do PDT da cidade de Arujá, o Nildo, cumprimentar meu companheiro de partido, Rosivaldo do PSB, doutor Miguel, presidente do sindicato. Senhor presidente, o que me traz a essa tribuna para me manifestar a respeito deste projeto de lei é que ele é de autoria do deputado José Cândido. E há a gente sabe aí por uma questão partidária, há uma situação ou um quadro que se cria que parece que alguns deputados nossos do Estado de São Paulo não enviam recursos para a cidade de Arujá. O que não é verdade. Eu quero aqui citar que esta emenda é uma emenda de autoria do deputado José Cândido, do Partido dos Trabalhadores, e aqui não é uma apologia a nenhum partido, nem ao meu PSB, mas que a gente precisa reconhecer o empenho e o interesse dos nossos deputados, daqueles que se interessam pela nossa cidade. O deputado José Cândido já enviou uma emenda no passado, o laboratório de informática que tem a PAI de Arujá. A PAI também foi uma emenda do deputado José Cândido para a cidade, para a PAI de Arujá. Da mesma forma que o deputado Dr. Rubiali, que é do PSB, deputado federal, também já encaminhou 2 emendas para a PAI de Arujá, que montam aí em aproximadamente R$250 mil. Então, o apoio a este projeto, além de ser importante, eu acho que eu tenho a obrigação, como companheiro, como pelo fato de andar junto, pela maneira simples e sempre dedicada do deputado José Cândido, vir aqui fazer justiça, pedindo apoio à aprovação deste projeto, até porque vai ser um carro que vai servir à Secretaria de Assistência Social e, assim, a nossa população de Arujá. Muito obrigado. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei complementar de número 2 de 2010, que revoga o artigo 214 e o texto do campo observação da tabela de número 8, ambos da lei complementar 07/2007. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei de número 124/2010, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Secretaria do Estado de Esporte, Lazer e Turismo. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei legislativo de número 036, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores da Câmara Municipal e do subsídio dos vereadores. Está em discussão. Com a palavra, vereador Dr. Wilson. Senhor presidente, demais pares, eu quero aproveitar a oportunidade de discutir este projeto de lei para os servidores da Câmara Municipal, aproveitando para estender os meus comentários, até para economia de tempo, ao projeto de lei de 127 de 2010, que prevê a revisão dos servidores da Prefeitura de Arujá. Eu faço neste projeto de lei da Câmara Municipal, porque a gente precisa reconhecer o quanto os servidores desta Câmara atendem bem a nossa população, atendem bem a gente, consequentemente, atendem bem a nossa população. Este vereador, evidentemente, que acolhendo aí uma sugestão do sindicato, ele, com apoio dos demais vereadores, para viabilizar um entendimento entre o Poder Executivo e o sindicato e os servidores, eu apresentei uma emenda estabelecendo um aumento de 10% para os servidores da Prefeitura e também outra emenda estabelecendo 10% para os servidores da Câmara Municipal
de Arujá. É claro que havia aí uma intenção de que o sindicato pudesse se entender com o prefeito e também com o presidente da Câmara, e os vereadores entenderam isso, e inclusive nós fizemos uma reunião com o senhor prefeito, aonde saiu a proposta de revisão até determinado índice, e foi muito profícuo e demonstra o empenho da Câmara Municipal. Quero aqui me dirigir ao presidente do sindicato, que a Câmara Municipal, no seu mesa de reuniões, e pudesse chegar no patamar pretendido até pelo sindicato, 2%, né, que já vem automático, 8% para todos os servidores. Quero aqui agradecer todos os nobres vereadores que entenderam, quando eu apresentei a emenda, que acharam importante a apresentação e o protocolo delas para viabilizar esta negociação, e desta vez a Câmara Municipal, que foi comunicada com antecedência, pôde efetivamente desempenhar um papel também de se ladear com os servidores municipais de Arujá e buscar para eles o melhor, aquilo também que é possível dentro da nossa realidade orçamentária. Então, é evidente que eu vou apoiar. A minha emenda ao projeto de lei do prefeito foi prejudicada em decorrência do novo projeto de lei, e evidentemente não haveria razão para eu manter a emenda anterior da Câmara Municipal, já que o consenso imperou e o aumento que havia a perspectiva de acontecer está muito bem representado nesses 8%. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei de número 127/2010, que estabelece os percentuais de revisão geral anual do artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, com o aumento de 8% para os funcionários da Prefeitura Municipal, 4,97% para o prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, e aumenta o auxílio alimentação. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei legislativo de número 037/2010. Que dispõe sobre a proibição do uso de pulseiras coloridas no ambiente escolar e da outras providências. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Dr. Wilson. Senhor presidente, nobres pares, ninguém mais do que eu, quando o nobre vereador Reinaldinho, por vezes, ele comete alguns deslizes e apresenta, seja uma moção, seja um projeto de lei, que a gente não concorda, eu subo aqui, digo e justifico, porque às vezes eu não concordo. Mas desta vez, eu não tenho como parabenizá-lo, dizer que eu vou apoiá-lo e vou pedir aos demais colegas que o façam também. Por quê? Porque essa tal de pulseirinha, vocês não têm noção do transtorno que está causando em algumas cidades e algumas escolas de nosso país. Porque ela estabelece que quem usa essa pulseirinha, ela já diz, exatamente como foi falado aqui, a que grau de intimidade ela está sujeita. E é como se fosse uma lei que alunos, coleguinhas, eles exigem o cumprimento daquele contrato que é colocar a pulseirinha. Colocou a pulseirinha preta, por exemplo, o aluno, a aluna que coloca a pulseirinha, ela não pode, eu permito-me aqui dizer, ela não pode recusar a conjunção carnal, o que é um absurdo, mas é uma realidade que foi detectada em outros países e está acontecendo aqui no Brasil. Então, eu acho que só levantar
uma discussão a respeito disso, e esse projeto de lei tem esta capacidade de se iniciar uma discussão a respeito deste problema. Já tem este projeto méritos suficientes para ser aprovado e certamente ser promulgado pelo nosso prefeito municipal. Então, quero aqui registrar a minha satisfação em apoiar esse projeto de lei. Muito obrigado. Então, ok, vereador. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e votação do projeto de lei de número 125/2010, que dispõe sobre a ampliação de vagas para empregos públicos na Secretaria Municipal de Educação. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Uso da palavra. Com a palavra, vereador Dr. Wilson. Senhor presidente, nobres pares, novamente aproveitando para cumprimentar a todos, a imprensa, os internautas que nos assistem de suas residências. Quero aqui mandar um abraço especial ao nosso companheiro de partido, Ronaldo Tadeu, que está assistindo à internet neste momento, me avisou. Quero dizer, senhor presidente, que eu fiquei muito satisfeito pela iniciativa do requerimento que solicita da Secretaria de Estado da Saúde uma explicação, uma justificativa quanto às referências para atendimento de média e alta complexidade hospitalar para a cidade de Arujá. Na moção que nós fizemos na semana passada e que recebeu a acolhida desta Câmara Municipal referente à Sabesp, eu mencionei no parágrafo esta questão grave. Eu tenho acompanhado a execução do contrato da ProSaúde, como fazendo parte de uma comissão indicada por esta Câmara Municipal, e, pasmem, vossas excelências, que cerca de 8 pessoas, neste ano de 2010, 8 cidadãos arujaenses, supostamente evoluíram ao óbito porque não foi conseguido a referência para eles na região metropolitana de São Paulo, por falta de vaga. Então veja que é uma situação grave, a que todos nós podemos estar sujeitos. Se alguém passar mal e for pronto atendimento, lá é muito bem prestado esse primeiro atendimento, nós temos excelentes instalações, mas a verdade é que nós somos um pronto atendimento e fazemos o atendimento básico. E a pessoa fica sob cuidados médicos durante um período, mas ela precisa ser atendida por um hospital de média e alta complexidade. E muitas vezes não se consegue a transferência no prazo necessário. E isso é muito grave. E é de responsabilidade do governo do Estado. Não é a prefeitura que é responsável pelo atendimento de média e alta complexidade. Então, eu fiquei muito feliz com essa iniciativa do Poder Legislativo como um todo, porque é preciso que o governo do Estado, o PSDB, ele se posicione, no vereador Orlando, porque nós não podemos permitir que mais 8 cidadãos arujaenses possam eventualmente falecer por falta de vagas no Luzia Pinho de Melo, no hospital lá de Santa Marcelina, enfim. É importante a gente cutucar o governo do Estado, e eu acho que o governador não veio sábado aqui de vergonha, porque não é possível que 8 pessoas na nossa cidade possivelmente podem ter morrido por falta de referência. Ele deve ter sentido vergonha e não veio a Arujá no sábado que passou. Eu quero também aqui mandar um recado para os moradores da Avenida Beira Rio que nos assiste e dizer que o prefeito
esteve conversando com o secretário estadual de habitação, no sentido de encontrar uma solução, sempre no caminho de buscar uma solução para os moradores da Avenida Beira-Rio. E todas as vezes que o prefeito nos vê, ele já sabe que a gente vai falar da Avenida Beira-Rio, já sabe que a gente vai lembrar a questão das enchentes, e ele está preocupado, a gente tem percebido isso, e eu acredito que com o empenho dele, em breve, aquela população não mais perderá suas noites de sono todas as vezes que as nuvens cobrirem os... Com a palavra, vereador Reinaldinho. Presidente, nobres pares, o que me traz aqui nesta palavra explicativa é justamente agradecer novamente o apoio dos colegas, nobre colega vereador Dr. Wilson, Orlando que pediu para que seja colocado em primeira, e todos os outros colegas que naturalmente entenderam a gravidade do que é o uso desse equipamento maléfico para o desenvolvimento das crianças da nossa cidade. No tocante à questão da emenda, é muito importante, como disse o nobre colega Dr. Wilson, quando um deputado enxerga a cidade e, por enxergar essa cidade, ainda faz uma emenda parlamentar para trazer benefícios financeiros para a cidade, minimizando os nossos problemas, naturalmente tem que ser enaltecido. O caso do Zé Cândido, que a gente conhece e sabe da idoneidade moral que ele tem, né, e do entendimento que ele tem, haja visto que você é de uma sigla partidária e o nobre colega parlamentar da Assembleia Legislativa é do PT. Então isso também enaltece um pouco o trabalho que a gente desenvolve, né, a exemplo do que dizia meu avô, nobre colega presidente, que ele falava para mim desde pequenininho que porta foi feita para abrir. Aí um dia eu cheguei em casa e falei, mãe, acho que o avô está ficando louco, ele está mandando deixar a porta aberta. Mas mais alguns anos se passaram e eu entendi o que ele queria dizer, que quando você faz o bem, naturalmente as suas portas ficam abertas. A exemplo do que aconteceu comigo por emenda de um deputado de uma outra sigla partidária, de R$100 mil, que veio para minimizar alguns problemas de infraestrutura da nossa cidade. Então, vale lembrar que toda vez que um deputado faz uma emenda para a nossa cidade, é bom que a gente coloque um pouco mais alto, porque às vezes a pessoa fala, mas uma emenda de 50 mil, uma emenda de R$100 mil, às vezes a gente trabalha o ano inteiro, né, com os nossos afazeres particulares e tudo mais, para juntar algum valor para que a gente faça alguma coisa no final do ano ou realize alguma coisa que a gente pretende realizar. E a gente percebe que 100 mil ou 50 mil significa muito. Era isso que eu tinha para dizer. Presidente, muito obrigado. Mais uma vez agradecer demais a presença das pessoas que vêm aqui nos prestigiar com as suas presenças. E mando um abraço a todos de casa e que venham mais, né? Que avise o vizinho de cá, o vizinho de lá, o amigo, o irmão, né? Quero agradecer ao meu amigo lá do Jacarandás, que eu estou com a filhinha dele até agora aí. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado e boa noite. Antes de encerrar, gostaria aqui de fazer um lembrete à população que nesse próximo final de semana, no dia 22 e dia 23, teremos 24 horas de cultura na nossa cidade, um fato inédito, é a primeira vez no evento cultural promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, convidar a população para estar prestigiando aí os artistas locais, estar prestigiando as pessoas que estarão lá expondo os seus trabalhos, fazendo shows gratuitos para a população. Gostaria também de agradecer a presença de todos, a presença da imprensa, a presença da Marlene lá da Estância Paquembu, briguenta, mas é minha amiga, e agradecer a todos. Não havendo mais nada a ser discutido, declaro encerrado a presente sessão.